Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDef, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda terça-feira é dia de Varejo Cast Tendências e Pendências. A gente tava com saudade de vocês, depois de uma gélida Nova York, escapamos de uma nevasca. Tô aqui, eu, Caio Camargo, diretamente de Santo André, e Fred Alequim tá onde hoje, Fred? Diretamente de Natal, capital do Rio Grande do Norte, meu amigo Caio Camargo. Maravilha, de vento em popa aqui, viu os seus anúncios ali, eu também tô anunciando, estamos de vento em popa pelo Brasil, levando os insights da NRF. Muito obrigado a você, mais uma vez, que nos escutou durante a NRF. Estamos recebendo muitos elogios da cobertura, de todos os que a gente está jogando nas redes sociais, dos vídeos, das fotos, né, e tudo mais que aconteceu. Muito obrigado aqui por mais uma vez deixar a gente lá no pódio, lá no topo ali, como os podcasts mais ouvidos ali nessa época em janeiro, certo, Fred? Chegamos a 42, né, Caio? No top 50, chegamos à posição de 42 durante a NRF. Coisa muito boa, agradecer. Um dia nós vamos chegar em primeiro. Um dia nós vamos chegar em primeiro. Nossa audiência é braba, boa pra caramba. Vai nos colocar em primeiro lugar algum dia. Eu tenho certeza absoluta disso, Fred. Certeza absoluta disso. Conto com vocês, nossos VarejoCasters. Temos recados paroquiais nessa semana, nesse primeiro, podemos dizer, teve as entrevistas, né? Ainda tá uma série de entrevistas do ano passado, o pessoal da Comac, tem coisas bacanas a vir ainda, mas tecnicamente falando, é o nosso primeiro episódio aqui, que estamos rodando oficialmente aqui, né, cara? Fora NRF, né, obviamente falando, o primeiro episódio aqui do VarejoCast, certo, Doc? Certíssimo. Eu tô tentando aqui acessar, mas a internet não está ajudando, Caio Camargo. Não está ajudando. A gente fala no final, então a gente segue no final, segue o jogo aqui. Que a gente grava, é gravado, mas é ao vivo, né? É gravado, mas é ao vivo. Não temos tempo pra gravar se não for ao vivo, né, cara? Tem uma ideia, estamos lá meio da noite, de madrugada aqui, cara. De madrugada gravando pra vocês, pra não deixar faltar o VarejoCast. Deixamos vocês aí curtindo os episódios de NRF nas últimas semanas, nos últimos dias, mas estamos carga total aqui pro 2026, que promete, assim... Olha, eu tava com uma pilha de desafios, mas tem muita oportunidade que eu tô conversando, viu, Fred? Tem muita gente aí otimista, acho que vai ser um ano bacana de vendas. Bora torcer pro nosso varejo. E por falar em varejo, né, trouxemos, né, já que veio de NRF, já que foi o grande tema, já que para você que tá acompanhando LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo mais ali sobre as notícias do varejo, não se fala em outra coisa do que, olha lá, você que já escuta o nosso VarejoCast, já escutou isso, Varejo Agent Commerce, é o comércio agêntico, certo, Fred? É isso, rapaz, isso aí foi desde 2023 que a IA entrou na nossa vida, a IA generativa, é claro, mas depois de 23, 24 e 25 falando de IA generativa, 26 marcou, não é uma novidade, a gente já vinha acompanhando isso desde o Web Summit, né, Caio? Tanto de Lisboa quanto do Rio, mas chegou a vez da NRF apresentar aí o comércio agêntico. Exato, e para você que esteve acompanhando com a gente na NRF do ano passado ainda, cara, estamos falando de 2025, eu lembro que nas visitas técnicas que a gente fez, chamou muita atenção, foi uma visita à Visa, nossa amiga Thaisa Fausto lá nos recebeu no escritório da Visa e explicou e trouxe que haveria essa evolução do comércio agente, que seria a próxima guinada, mas a gente vai falar para vocês aqui que o que mudou esse jogo, o que aconteceu, embora quando a gente viu na NRF todos os títulos falando sobre o tema, todos os, né, estavam falando vai ter palestra disso, é tudo sobre a gente, que já estava dando essa pauta, o grande negócio bombástico que aconteceu na NRF foi o lançamento da própria Google do UCP, ou UCP, para ficar mais claro para a audiência, Universal Commerce Protocol, que é o protocolo de comércio, né, universal. E a gente vai explicar isso para você, o que significa e por que isso é importante no dia a dia do consumidor final e no dia a dia da marca, né? Por que essa importância do que o comércio agêntico pode mudar nesse jogo, certo, Doc? Certo, né, Caio? E assim, coisa interessante, eu tenho, né, depois que a gente chegou de Nova York, eu tenho feito muita experiência e é interessante como essa questão dos agentes, eu ainda não cheguei até a parte final de comprar, né, sem sair do Gemini ou do ChatGPT, mas até chegar a decisão é muito interessante como todo o processo, e ele vai mostrando tudo que ele faz que seria a gente que teria que fazer, né? É super interessante, inclusive a importância
de organizar as informações de uma maneira que você se torne visível, né, para as IAs, porque senão o seu produto não aparece. Eu vi, por exemplo, no que eu estava fazendo de pesquisa, quando ele vai lá no sites com erro 503, 4 não sei quanto mais lá. 404. 404, produto que o cara não garante a entrega, não tem informação se tem estoque, ou seja, são coisas que passam a ser super relevantes, né, e quem for usar aí o ChatGPT ou o Gemini, por exemplo, para em modo agente fazer essa busca para você, é bem interessante como ele vai mostrando os bastidores, né, Caio? E que vai mudar rápido, né, cara? Porque, assim, é um processo que naturalmente a gente vai observar. Para você a gente vai explicar agora o termo, falar um pouco dos conceitos, aquele material que a gente preparou para vocês, mas, assim, naturalmente hoje, quando você busca, faz uma pesquisa simples no Google, hoje você já está habituado a não ficar mais navegando nas páginas, mas já adotar aquela primeira resposta feita por IA. E este padrão de comportamento, ele tende a passar para o padrão de consumo, como a gente compra as coisas. Então hoje, quando você pensa no marketplace, o processo disso é você abrir páginas, então numa lupinha, escrever o produto, cair N páginas, um monte de foto, ver um monte de vídeo. Isso é o que a gente chama de processo. E esse processo de compra tem que ser automatizado por IA, tá? E é isso que a gente vai explicar aqui para vocês. Para a gente começar esse papo, Fred, vamos bater um pouquinho o que é o conceito aqui, qual é a definição, o que significa esse papo de comércio agente, Doc? Vamos lá. De uma maneira bem prática, como a gente gosta de trazer sempre, né, Caio? O Agent Commerce é quando um agente de IA deixa de apenas recomendar e passa a executar etapas do processo. Por isso que, inclusive, a jornada, né, de compra do cliente muda totalmente, né? Então, ele monta carrinho, inicia checkout, acompanha pedido, pré e pós, traz não uma lista de sites, mas traz o produto, as opções dizendo qual que é melhor e por quê. Depois de checar, né, a gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente, várias informações que são necessárias para que seu produto apareça lá, né, Caio? Exato, e o que muda, a gente vai falar um pouquinho do UCP aqui, é que agora, para acontecer isso, de alguma forma, toda a ferramenta de IA tinha que ter um esforço extra para conseguir entender, garimpar na internet. O que o Google está fazendo com o UCP aqui, não é uma propaganda do Google, né? Pode ter uma outra empresa que cria uma infraestrutura até mais eficiente no futuro, mas o fato que temos é o que temos agora via Google, e assim o Google está criando uma infraestrutura que vai balizar, colocar todo mundo no mesmo padrão de linguagem. Isso facilita esses buscadores, as IAs, e não importa qual IA que a gente está falando de ChatGPT, Gemini hoje, mas pode ser amanhã uma ferramenta que nem está lançada. O fato é que as ferramentas vão ter uma linguagem única para buscar e entender produto, estoque, qualidade, por aí vai, certo, Doc? Isso, e essa questão do protocolo, né, que não é apenas o Google que tem, mas só para ter ideia, ela permite, né, um trabalho que deixa de ser apenas local, né? Empresas, por exemplo, Shopify tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, né, tem em vários lugares, Klarna, entre outras, ou seja, onde essas empresas operarem, a sua empresa, você que está nos ouvindo, através de uma API, pode se conectar ao checkout, as informações, que é exatamente como ele vai buscar as informações e garantir, checar se elas são confiáveis para poder recomendar para quem pediu aquilo, né, Caio? Exato. De um jeito bem básico de explicação, tá, Fred? De um jeito que eu gosto de explicar. Sabe aquela piada que a gente fala, eu sei fazer conta de matemática com laranja, não sei fazer com maçã? Hoje nós vamos fazer conta tudo com frutas, entendeu? Então, assim, nós vamos simplificar essas conversas, vamos simplificar os termos. Então, a linguagem vai ser mais otimizada para todas essas ferramentas, esses recursos nessa conversa aqui que a gente está estabelecendo. Tem um ponto importante, né, Caio? Porque o SEO, que não pode ser esquecido, né, continua valendo, é um elemento a mais, o GEO, ou seja, toda a otimização para as IAs generativas, e não só no SEO, que é o que a gente usava muito, e era o que valia, né, para que o seu site fosse encontrado, o seu produto fosse encontrado, a base dele é palavras-chave. Quando a gente vai para o GEO, aí já é conversacional, né? Então você não está falando de um carro, você está falando de como você vai usar o carro, e aí você começa a conversar e dialogar até chegar ali a compra do item que você quer. Hoje, inclusive, eu postei um artigo falando um pouco disso, né, que tem dentro desse tema, que a operação é o novo marketing dentro desse contexto, né? Então, o departamento de operações está tudo certinho, nós vamos chegar lá com vocês, é o que vai fazer o novo marketing, o produto aparecer. Mas, na verdade, Fred, tem uma sopa de letrinha maior, né? Você tem hoje que fala de otimizar um site, né? A conversa, eles estão até usaram, né, na NRF, o ACO, Agent Commerce Optimization, que quando a gente fala de um site sem
sem a camada de comércio, poderia ser o AIO, Artificial Intelligence, então a otimização para inteligência artificial. E aí esse guarda-chuva tem 3 siglas embaixo. Você tem o SEO, que é o Search Engine, que é as ferramentas de busca. Você tem, como você muito bem colocou, o GO, que é as ferramentas generativas, como o ChatGPT, o Gemini e tudo mais, que são os criadores de IA, ferramentas básicas. Você tem ainda o AEO, cara, que são ferramentas de voz, tipo Siri, Alexa, que é uma outra configuração necessária. Então, assim, existe uma camada de complexidade que foi criada por esses 3 anos, que hoje realmente não é só essa linguagem estática de blog, texto, vídeo que a gente usava, isso amplificou para a gente ter esses buscadores, e vão ser cada vez mais necessários. O que o Fred colocou de suma importância é, uma coisa não anula hoje, a gente está lendo várias pessoas, especialistas, falando, não é mais tempo de SEO, é de GO. Cara, para com isso, é tudo junto e misturado, porque hora é texto, hora é coisa, e até eu brinco, viu, Fred, ver se faz sentido eu falar. Na verdade, toda essa conversa de relevância na IA fez surgir a importância do RP, uma pessoa que faz você, como dono da marca, aparecer numa entrevista num grande site, na televisão, ter relevância no teu mercado. Então isso muda o jogo de muita empresa. Relevância é a palavra-chave, confiança é a palavra-chave, a gente vai chegar para brincar com vocês, certo? Certíssimo, e é bem interessante, né, cara, porque você falou aí de uma sigla, a gente acabou falando de todas elas, mas você só não fez a tradução do AEO, que pode ser o Answer Engine Optimization, né? Ou seja, você também otimizar para as respostas. Isso, né? Porque essas respostas rápidas, são os equipamentos de resposta, tem os snippets, que são coisas de tecnologia, tá? Mas são coisas de respostas rápidas, FAQ, né? Que é os Frequently Asked Questions, que são as perguntas sempre frequentes lá. É um universo novo de coisas que a tua marca tem que estar integrada, tá? Nessa conversa que vai mudar. Vamos falar um pouco desses itens que mandam nesse jogo, disponibilidade e confiança, já que a gente usou isso como palavra-chave, né? É isso aí, porque você que está nos ouvindo, a grande diferença é que... Existem muitas diferenças, né? A gente já vem falando aqui, mas tem uma coisa que me chama a atenção, é como as informações vão ter que estar muito disponíveis, confiáveis, e desta forma, o próprio através dos UCPs, através dos protocolos e APIs, você vai receber aquela solicitação via um comércio agêntico, via um agente, e um dos pontos que ele vai checar é exatamente a disponibilidade, se você tem o produto, né, se ele está em estoque, se o preço está correto, o prazo de entrega, se você consegue entregar aquilo que você está prometendo, ou seja, se o agente vai executar a compra, ele precisa de sinais claros, né? Tem estoque, preço, taxas, ou seja, é tudo completo, né? Quais são as taxas, qual é o preço do frete e, assim, um checkout que seja consistente, que ele veja que há segurança, né? Também o cuidado aí com segurança na hora de pagamento e tudo. O protocolo lá vai desenhar esse fluxo justamente para que o chat ou o agente consiga fazer todo o processo até o checkout sem você precisar ou sem o cliente precisar sair de dentro da sua inteligência artificial que ele está usando, né? Ou seja, o próprio agente, ele faz tudo. E o detalhe é o seguinte, nós estamos falando de milésimos de segundo isso acontecendo, né? É aquela coisa assim, ó, eu quero comprar um celular para receber ele hoje ou amanhã, tanto faz. Eu quero comprar um celular para comprar e receber o mais rápido possível. Então, o primeiro passo que uma IA vai fazer hoje nesse processo, ela vai buscar dentro do SEO e o GO, quem é que vende celular. Certo? A primeira busca de uma IA é essa. A gente está cortando etapas que não são tão na prática que a gente está acontecendo, mas só para exemplificar para você. Vou buscar quem é que vende celular. Quando eu for buscar quem vende celular, ao mesmo tempo, eu vou analisar via o UCP quais são as características de cada loja dessa. Eu vou ranquear essas lojas por performance. Quem tem o produto, quem entrega mais rápido, quem tem o melhor preço, quem tem melhor rastreabilidade, quem tem melhor confiabilidade, né? Quais são as marcas. E a partir disso, vamos supor que no primeiro rastreio tinha 100 marcas, né? No SEO e no GO. Quando eu passo pelo CP, sobrou 10, cara, que vão atender o usuário final. E dessas 10, às vezes ele vai jogar só 3 com a resposta final para o cliente. Você apertou o botão, ele veio com 3, mas aconteceu um processo no back-office te entregando essas 3. E a brincadeira que a gente fala é a seguinte, olha, começou com 100, terminou com 3. O que vai acontecer com as 97 que ficaram e as outras que ficaram fora das 100 primeiras? A grande revolução que a gente fala, que a preocupação que a gente tem, é que tecnicamente você está ou não está na resposta. Entendeu? Você não tem mais o caminho, não, eu tô na resposta, mas eu tô longe, tá lá atrás, o cara tem preguiça de chegar até a página onde eu tô. Este processo
tende a morrer, né? Tanto que o Google mesmo mudou o sistema de busca dele tradicional, de textos, porque realmente é o que tem mudado na cabeça do consumidor. Faz sentido, meu amigo? Faz total sentido, Caio. E uma coisa interessante do que você está falando, por exemplo, eu falei no episódio de hoje, né, que eu fui fazer uma experiência disso, foi para comprar um rack de teto pro meu carro. Então ele precisa se encaixar nas longarinas que já vem nele, né? Então eu coloquei lá para que era, o que é que eu ia colocar em cima e tal. E aí ele passou 3 minutos fazendo e me dizendo tudo que ele estava fazendo. Então ele, vou lá na a marca do carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele me veio no final com 2 marcas e dizendo por que cada uma e botando o link para... Quer que eu continue o processo? Né? É claro que para terminar o processo, o varejista precisa já estar integrado, né? Ou seja, a sua API do seu checkout e tal, do pagamento, precisa já estar integrado, né, com a IA generativa. Né? E a gente ainda tem poucas empresas aqui no Brasil que já chegaram a esse ponto. Né? Ou seja, a gente tem disponível, mas nem todo mundo ainda usa. Né? O varejo... Não, e olha só, olha como o teu exemplo é fantástico a gente falar para nossa audiência qual a importância dele se ligar nisso, cara. Vamos supor que eu sou um lojista e eu tenho este produto. Mas por uma falha de operação, eu vou uma vez ou outra no final do dia abastecer no site, escrever lá, atualizar cadastro, atualizar estoque. Não está sincronizado, não está integrado. Então muita gente deixou de aparecer na tua resposta por uma ineficiência operacional. Porque às vezes o cara tinha o produto, a caixa lá, o site não funcionava, cara. Então assim, o produto tava no estoque, cara, mas não chegou na resposta te ofertando porque o cara não subiu isso pro e-commerce, cara. Tá lá no estoque parado, num depósito, não subiu para catálogo. E é isso que é a importância que a gente falou, que começa a mudar para as redes, o impacto, não é mais sobre marketing, é sobre operação. A gente aprendeu em 30 anos de e-commerce que aparecia mais quem tinha mais bala na agulha para investir, para comprar anúncio. A fórmula velha de comprar anúncio no Google, palavras-chave e pagar mais caro, entrar no leilão, a rede social, pagar para impulso. Então, quem tem dinheiro aparece. E o que a gente tá vendo aqui é que, cara, se você tiver o dinheiro para aparecer, mas o site não for eficiente, se as respostas não forem confiáveis, tende a desmoronar isso, né, cara? Você tende a ficar fora da resposta, certo, Doc? Certíssimo. E aí o ponto também de trabalhar mais do que nunca exigir da governança, né, Caio? Porque envolve segurança e de ponta a ponta, isso é fundamental. Uma integração das carteiras digitais, porque isso vai facilitar o processo. Hoje ainda, tanto o Gemini como o ChatGPT, eles perguntam antes, né, de fazer, e a maioria das pessoas utiliza para fazer isso que eu fiz, pesquisar e chegar até aquela parte final, e a partir dali vão para algum lugar onde eles efetuam a compra. Mas isso está evoluindo e em breve as empresas vão fazer suas conexões de APIs e tudo. E aí é o que você falou que faz todo sentido, né? Como você opera, como você cuida do que é essencial para que o seu produto apareça, é fundamental não só para ser encontrado, mas também na consistência e na constância que você atualiza. E aí eu me lembro, né, Caio, da tua visita na Expo, a Tata, que é uma empresa de tecnologia, ela tinha lá uma solução de agentes que trabalham nos bastidores, em várias áreas da empresa, inclusive testando essa questão automaticamente, se o site está no ar, se o chat do site está funcionando, ou seja, isso é fundamental, isso é operação pura, mas pode ser toda automatizada também, né? Eu acho que eu vou vir cada vez mais falar em torre de controle, cara, desses tantos agentes. Lá atrás a gente já falava, né, Fred, que em algum momento um pequeno player ali vai contratar vários, eu vou ter um agente financeiro, um agente de marketing, um agente de operação, e isso, conforme o tempo passa, está se tornando realidade. A gente vai ver isso acontecendo. Eu acho que vão ter empresas especialistas numa certa expertise, uma certa área. Ó, nós temos o melhor agente de comunicação, o melhor agente de... Como no campo profissional, né? A gente tem uma variação das pessoas, vai ter de qualidade de algoritmo específico. Eu acho que isso vai mudar bastante neste mercado. Agora, é interessante quando a gente falou que muda para os grandes, para os pequenos nessa história, né? Obviamente a gente começa essa conversa sempre com grandes players, então a gente fala de hoje, sei lá, um ChatGPT, um Gemini falando um acordo com o Walmart, né? Mas isso não quer dizer que os pequenos estão fora dessa conversa, certo, Fred? Certíssimo, certíssimo. E só lembrar, né, Caio, tudo isso que a gente falou é uma coisa fundamental a gente pensar que a confiança no processo vai ser muito, mas muito importante aí nesse fator de você ser não só encontrado, mas também ser sugerido como opção de compra para quem solicitou, né, Caio? Isso aí é fundamental da gente deixar claro. A palavra-chave para mim é confiança, cara. Confiança vai ser a grande coisa do funil ali de awareness, né, de atenção e tal, ela é substituída em grande parte pela
confiança, né, que as informações... Tu imagina esse papo de confiança quando chegar uma Black Friday, tudo pela metade do dobro, cara. Que vai... Os agentes vão ficar malucos, cara. Vai ter rebelião de agente. Mas isso aí, até pelo crescimento que a gente teve na Black Friday, né, já como uma grande data do ano, acho que a grande maioria do varejista já entendeu e já opera da maneira que tem que ser, entendendo a importância e a estratégia necessária para essa data, né? Eu acredito que sim, espero que a grande maioria, e agora não tem mais espaço para sacanear no meio desse universo. Vai ser complicado, porque os agentes... Provavelmente a gente vai ter uma Black Friday esse ano, tá muito cedo para falar, mas que os agentes vão estar pesquisando antes, quem tá fazendo fraude de preço, vai ter um tipo de análise, assim, muito diferente do que a gente teve nos anos anteriores, né? E lembrando, né, do mesmo jeito, né, se você pega, por exemplo, a OpenAI, você pega o ChatGPT, tem lá GPTs já prontos, né? E aí você imagina que vai ter os agentes e uma galera vai fazer uns agentes muito bacanas que vão fazer comparação de preço, tipo Buscapé, tipo, né? Só que num nível muito mais avançado e profundo. Vão ver qual é o histórico de taxação daquele produto. Vai ter sommelier de vinho, cara. Vai ter o cara que é um sommelier digital, vai ter umas coisas assim bem legais. O cara compra e recomenda. Por exemplo, eu tô brincando comigo, pode ser livro, pode ser qualquer assunto de curadoria. Acho que a curadoria digital vai ser um negócio bacana em meio a esses agentes, pode ser um grande tema aí pro futuro. Curadoria digital, você escutou esse termo primeiro aqui no Varejo Cast, tá? Não guarda não. Não esquece não. Lembra da gente aqui. A startup israelense OneBeach possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. A gente tá falando desse episódio inteiro sobre essas coisas de agente, mas eu sei que o Fred divide isso comigo aqui. Se estiver falando alguma coisa e você não concorda, você me desmente aqui, né, Fred? Tudo isso que a gente tá falando pra vocês, ele tá muito relativo ao comércio digital. Óbvio, muita coisa que acontece no físico começa num busca digital. Comércio digital no Brasil é cerca de 15%, 85% é loja física. E a gente vai falar de loja física num outro episódio aqui, falando da volta de experiência, tema tal, é o relevante que você precisa ter, a gente traz isso num outro episódio para vocês. Mas aqui é o universo digital, que pode afetar ou não a sua compra física. Agora, vamos lá. Para o pequeno, uma das coisas é disponibilidade e velocidade nessa entrega. Então, o pequeno, por proximidade, pode ganhar o jogo. Porém, o que a gente vê hoje? Os pequenos não estão preparados para esse jogo. Hoje eu estava conversando com um amigo meu que estava discutindo a vantagem. Eu falei, cara, mas hoje um hub do Rappi aqui em São Paulo, o Rappi, para quem não sabe, que é fora do São Paulo, tem hubs de entrega. Hoje ele é um varejista, né? Ele não é mais um intermediário como é em outras capitais. Então, assim, o hub hoje ele é muito mais eficiente em entrega e proximidade do que o pequeno varejo local. Então, assim,
tem uma grande oportunidade para você não sair do radar, a não ser que talvez na sua busca você foque nos locais, né? Assim como você vai no marketplace, você vai, eu quero pessoas do meu estado, da minha cidade, próximo, para te entregar mais fácil. Mas existe um grande problema, que hoje as grandes empresas de tecnologia estão muito mais aptas, né, os grandes aplicativos, apps de delivery, para entregar mais rápido e de forma mais eficiente do que o pequeno, certo, Fred? Certíssimo. Então esse é um dos pontos. O pequeno entender, inclusive voltando à minha pesquisa lá do hack de teto para o carro, as duas empresas eram pequenas. Olá. Eram duas empresas, uma de São Paulo e a outra de Porto Alegre. Então, assim, foi interessante, porque você via lá o processo, ele buscando na concessionária, sabe, na fábrica da marca, do carro e tudo, mas quem venceu, né, as sugestões vieram de dois pequenos, né? Ou seja, eles estão operando bem, estão bem na execução, que é um dos pontos, né? Ou seja, se você executa bem, você entra aí com uma vantagem, porque se a pesquisa vem de perto, como você falou muito bem, esse é um dos pontos, é também a entrega, né? Não só a garantia, mas a velocidade da entrega também é muito, muito importante, né, cara? Cara, e pior de tudo, Fred, a gente temos trocentos anos de experiência de varejo, estamos há muito tempo de NRF e de termo, né, trabalhando com termos novos todos os anos. Talvez agent commerce é um termo mais novo, para muita gente é um termo apenas que apareceu esse ano, não conhecia o termo até então, de outros anos, de outros carnavais, mas olha só para a nossa audiência, no final do dia, nós estamos voltando de um dos jargões mais utilizados nos últimos anos para o varejo, que para começar, para aparecer para a gente, para funcionar bem feito, você tem que fazer o básico bem feito. A gente não está inventando roda nenhuma, então tudo que a gente está falando para você, a gente tem até um checklist bacana para bater com vocês aqui, né? São coisas que não são nenhuma novidade para nenhum varejista. Bom, vamos brincar com o nosso checklist aqui, Fred. Eu vou bater, eu falo um item, você fala outro item aqui, só para o pessoal ver que não tem diferença daquilo que a gente já sempre falou nos episódios. Então a gente começa aqui com verdade de estoque, né? Você vai ter que ter estoque verdadeiro, com sincronização real, evitando prometer o que você não tem, mantendo assim você na escolha. O que mais a gente tem na pauta aqui, Fred? Checkout consistente, né? Menos fricção, menos etapas, menos divergência. O protocolo, né? O UCP, ele enfatiza exatamente a seção de checkout com carrinho e cálculo de impostos, ou seja, tudo tem que estar transparente e tem que estar lá já dizendo quanto é que vai custar já com imposto, com frete, com tudo. Dado de produto enriquecido, ou seja, sabe o bom e velho cadastro que você recebe uma lista de Excel qualquer uma, que ninguém se preocupa em fazer isso na loja, quando você vai na loja lá no material de construção, tem umas etiquetas de preço, tudo escrito, tudo com abreviação, você não entende nem o que está no produto, é disso que a gente está falando, né? Atributos que respondem pergunta, compatibilidade, o Google diz que está adicionando dezenas de atributos no Merchant Center, que é uma ferramenta deles para descoberta, então assim, quando você põe lá, port, sample, um monte de coisa cheio de bondinho, não dá para entender, nenhum buscador vai entender aquilo que você está falando. Então tem que começar a ter cadastros melhores, mais complexos, com mais campos, para poder explicar o que você precisa. O que mais, Fred? Eu me lembro, um material, fui na loja de material de construção, você vê, tinha lá Joel LRM 90. Ou seja, você tem que botar joelho liso, rosqueado, metálico, 90 graus, dizer para que serve, como usa, porque senão não vai ser encontrado, né, cara? Joel, aí fica difícil. Quem vai entender isso? Você imagina que o cara sobe quase isso às vezes pro digital, então a gente toma cuidado com isso, descrição é fundamental já para esse campo de busca. O que mais aqui, ó? Entrega e pós-venda com KPI de marketing, prazo cumprido, comunicação, troca, reembolso, tudo é sinal pra gente, mesmo que indiretamente. O que mais a gente tem aqui? Políticas claras, isso aí é fundamental, simplificar devolução, reduzir risco percebido, facilitar a resolução. E oferta por último, ou seja, assim, estamos fechando para vocês com coisas aqui, né? Tem oferta aqui, né? Dentro do ecossistema, colocar lá as ofertas para capturar o momento pronto para comprar e tudo mais. A gente não tem nada de novo para você estar pronto para agent e-commerce. Não adianta você plugar, a gente falava de IA, não adianta você criar a melhor ferramenta de IA se você não tem dados. Aqui é igual. Não adianta você trazer agentes ou achar que você está pronto para agente se você não faz o básico bem feito, se o teu operacional não está resolvido. Não tem como trabalhar, entrar nessa onda, surfar, se você não estiver preparado para isso, certo, meu amigo? Certíssimo, meu amigo Caio Camargo. E antes da gente terminar, né, cara, tem os comentários da turma aí que... achamos os comentários, voltamos nos comentários, vamos lá. Voltamos. Começar com a Adriana Caetano, né, que ela traz aqui, lembrando, são sobre os episódios da NRF. Será que as ruas estavam mais vazias porque teve uma onda de frio recente? Vários spoilers para não perder no episódio da próxima semana. Isso é porque a gente falou que encontrou as ruas mais vazias e tal.
Mas nem foi isso, né, Caio? Porque, cara, quando tem frio, não impacta nas pessoas na rua, né? Não, e depois isso voltou pro ritmo normal. Depois, quando a gente foi embora lá, caiu aquela nevasca em Nova York de menos 20, aí ficou vazio, mas é outra história. Então, obrigado aí, Adriana. Bacana sempre ter você aqui com seus comentários. O Carlos Ávila, Caio, parabéns pelo conteúdo, sempre cirúrgico. Pra nós. E o nosso amigo que a gente encontrou lá, Camilo Delelli. Camilo de Leles, pessoalmente ainda, shake hands em Nova York. Nada chique pra caramba, conhecer os amigos em Nova York é coisa de outro mundo, cara. É isso aí. Então, um forte abraço pra Camilo. E pra você aí, ó, é sempre muito bom trazer os comentários. Deixa seus comentários aí pra gente falar aqui durante a nossa gravação, é tão bom. É bacana, e aí fica um diálogo aqui com você que nos prestigia. É isso aí, pessoal, dessa forma a gente encerra o Tendência Pendente dessa semana, voltando com tudo em 2026, bora lá, quinta-feira tem VarejoCast News pra você, bora lá pra trazer as notícias, tem notícia quente, bombástica, que a gente tá louco pra trazer pra vocês, mas de ficar pra quinta-feira. É isso aí, tem dados bem interessantes aí do varejo, pesquisa que a gente vai começar um quadro novo que vai acontecer toda a primeira semana de cada mês. Então se liga que vai ser bem bacana. Aproveita, não perde. Aliás, ajuda a gente a compartilhar, divulgar, fazer barulho com o VarejoCast. A gente depende de vocês para estar cada vez maior e para ser cada vez mais a principal voz de varejo em podcast. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.